Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Luz do Mundo Podcast. Eu nem vou enrolar, porque nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Manu Sais, conhecida como Emanuele Sais, no Instagram, digital influencer, mãe. Tem um monte de coisa aqui, empreendedora, empresária. Meu Deus, a gente estava aqui conversando antes, muitas coisas, muitas qualidades. Muitas coisas. Vou deixar você falar, porque senão eu quero ficar só fazendo um papo de Luluzinho. Não, e agora nós ficamos sabendo aqui também que ela é nossa vizinha. Meu Deus, vamos tomar café. Não, vamos marcar um café. Não, olha... Ó, e esse podcast, ele tá saindo num oferecimento do Nosso Burg, gente. Nosso Burg. Gente, Manu, você que tem 3 filhos. É 4! 4. Meu Deus, 4 O Beco filhos. parou no terceiro. Não, é porque a minha mente funciona em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Lara, Maju e Maitê. Então, funciona no 3. E, cara, Nosso burger é top. E, assim... O rodízio deles. Top, né? Você deixa as crianças lá, ó, o negócio vem vindo. Esquece tudo. Ó, Tem você uns já comeu hambúrguer lá? coloridinho que eu tô sabendo. Tem, nossa, cara. Tudo. Nosso burger, gente, vai lá, Avenida 9 de Julho, 2231, leva a criançada. Pós-culto, tem que ser no Nosso Burger, leva a galera lá. Eles já estão acostumados com os crentes, então vocês não vão, né? E aí tem a promoção, tem a parceria com Luz do Mundo. Você vai lá e fala, ó, estamos vindo por causa que nós assistimos o podcast Luz do Mundo, você tem 15% de desconto, irmão. 15% de desconto. É muita coisa, viu? Pra 4 filhos? Dá uma Vai uma diferença. Obrigada, Nosso Burger, por apoiar sempre o Luz do Mundo Podcast. E tamo aí, gente. Então vai lá, filma, marca nós do Luz do Mundo Podcast no Instagram, fala, tô aqui e tal. E você vai aproveitar os 15% de desconto. Tamo junto. Manu, hoje nós queremos conhecer a Manu por detrás das redes sociais. A Manu. A Manu. Ai, meu Deus do céu. Tem Hoje. algumas coisas que a gente já... Eu acompanho você, falei um pouquinho antes, acompanho um tempo, a gente já se conhecia, teve uma troca muito legal do Senhor. Como a gente sempre fala aqui, né? Deus, ele une propósitos e pessoas no tempo certo. A gente nunca vai entender o porquê, ele une no tempo certinho. E despertou essa curiosidade na gente, porque nós temos uma mulher que é super influencer aqui em Ribeirão, que motiva outras mulheres a ter um outro padrão de vida, um padrão de pensamento. Só que existe uma Manu por detrás dessa força toda, dessa guerreira, e é isso que a gente quer conhecer um pouquinho de você hoje. A gente está muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fique livre, tá? Fala o que você quiser. O que você não quiser também, você fala, gente, não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Me reservo em falar sobre isso. Gente, estou muito feliz de estar aqui, Flávia, querida. Nós estávamos falando sobre experiência que nós já tivemos juntas. Estou feliz. O Peco mandou algumas mensagens, né? Falando, vamos... Eu falei, vambora, tô pronta. E que o Senhor esteja aqui conosco, que seja um papo que vai edificar a vida de outras pessoas, né? E o que vocês querem saber? Tô aqui, vambora! Tem muita coisa. Muita a gente fez coisa. uma lista. A gente fez uma lista pra gente não se perder aqui, porque é muita coisa que a gente quer saber sobre a Manu. Então vamos lá. Como é que você começou nas redes sociais? Eu sempre fui essa pessoa que gostou de estar na frente. Sempre tive essa facilidade de estar ali gravando. Na época nem era. Eu assistia muito youtuber, né? Então nem era essa coisa do Instagram. Só que eu sou formada em prótese dentária. E aí, trabalhava num consultório e eu acabava mostrando ali pra minha rede de 50 pessoas, na época, os casos que acontecia. E aí, como eu consumia muito conteúdo, quando eu engravidei do meu filho mais velho, há 8 anos atrás, eu comecei a trazer. Então, dica de maternidade, enxoval. E as pessoas me perguntavam. Eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas falavam assim, a blogueirinha. Ah lá, a blogueirinha já vai começar a gravar. Então, sempre teve isso. E aí, com a maternidade, quando a maternidade chegou, eu comecei a trazer isso de uma forma de criação de conteúdo mesmo. Então, eu mostrei mala de maternidade. Se for lá pro meu feed, lá embaixo tem o que eu levei na maternidade, onde eu comprei a minha bolsa, o que eu usei, o que eu não usei. Então, eu compartilhava muito da maternidade. E com isso, foi tendo uma identificação.
logo depois da Matheus nasceu. E na época eu mostrava muito. Muito. Maternidade, vida. Logo depois que o Matheus nasceu, a gente já foi pro nosso apartamento. E aí eu entrei nessa coisa de dona de casa, rotina. E aí comecei também a falar sobre o corpo de uma mulher pós-parto. E aí isso foi criando identificações. Então uma compartilhava com a outra, que compartilhava com a outra. Ah, eu gostei daquela roupa, daquele... Eu fazia provador, eu ia comprar minhas roupas no Torra-Torra, porque na época era o que eu conseguia. Tipo, um macacão de R$ 49,99. Eu mostrava ali. Aí daqui a pouco as meninas voltavam e falavam, nossa, eu comprei lá aquele macacão. Então, isso foi começando a influência. A influenciadora começou nisso, nesse orgânico, através da maternidade. Que legal. Olha só como que é o diferencial, né? O que a gente estava falando um pouquinho antes. Você. Sim, Você foi lá e sempre. falou que te deu na telha, o que você achou que Sempre. fazia parte de você e gerou essa conexão. Quando você viu o crescimento, começou a crescer demais, como que foi isso para você? Ô, Flávia, eu já tive várias situações na internet, assim. Eu já tive situações de muita alegria, da internet proporcionar situações de sonhos alcançados, de festa em buffet, de viagens, de situações muito legais, de coisas assim que através da internet eu consegui conquistar. Mas eu também já conheci aquele outro lado de julgamento. Então, na verdade, eu nunca pensei na forma grande, porque as pessoas, vocês falam, nossa, você inspira, você trouxe resultado, mas é como se eu não conseguisse ter a dimensão, porque todas as vezes que eu compartilho, eu indico, é como se eu estivesse compartilhando com uma pessoa da igreja, com uma amiga minha, então nada daquilo ali é de uma proporção, e sim de uma conexão. Entendi. Consegue entender? Quando eu estou indicando, é porque eu realmente consumo Você aquilo. gostou? Exatamente. Então, em relação à dimensão, eu nunca consigo mensurar, porque é como se eu estivesse compartilhando numa roda de amigas, Que sabe? legal. E assim foi indo, foi crescendo. Nossa. Tô falando bastante, Não, gente. Não, você tem que falar. O podcast a é gente quer pra saber você tudo. falar. Só ficar. Mas, cara, que lindo. Porque uma coisa que você falou foi identificação, né? E eu tô com essa palavra. Porque você foi fazendo e naturalmente as pessoas foram se identificando. Foi. Você achou, tipo assim, não propositalmente, um nicho que você atinge. Que era mãe, que era mulher que tava, né? E que, cara, que coisa linda. Ô, Peco, eu vivi uma experiência, assim, nesse tempo, há uns 5, 6 anos atrás, eu brinco que eu fui muito à contramão, porque as pessoas estavam falando muito sobre prosperidade, marketing, e aquilo não era o que a internet, o que eu compartilhava. O que eu compartilhava era a rotina de uma mãe, de um coque, uma casa bagunçada. E isso eu nem sabia. Eu fiz mentoria, estudei muitas coisas para ter um posicionamento na internet, mas eu nem sabia que a minha vida se tornaria um nicho. Eu nem sabia que aquilo que eu estava criando, sendo a Manu, compartilhando às vezes uma dica de hortifruti, uma promoção de fralda, seria um nicho. Então isso foi muito legal, porque eu volto a dizer, nunca foi sobre criar conteúdo, e sim compartilhar como se fosse uma dica, sabe? E isso foi uma coisa, assim, do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa mesmo. Enquanto muitas pessoas estavam tendo uma postura de autoridade, de finanças, de prosperidade, de intelecto, tá tudo bem, cada um sabe aquilo que precisa ser feito, aquilo que tem que ser sobre a vida da pessoa. Mas eu fui ao contrário. Eu fui mostrar a bagunça, eu fui mostrar o filho chorando, a casa bagunçada. E isso gerou uma comunidade. Isso gerou uma identificação. Muitas mulheres, eu brinco que eu criei um time da Manu. Sim. E por quê? Eu brinco assim, ó, que eu sou a primeira. Só que atrás é todo mundo igual. É mãe sem dormir, é casa bagunçada, é criança. Então é um time de mulheres que, de uma certa forma, criaram uma conexão. E que se tornou essa comunidade. Nossa, eu te ouvindo, me veio muitas ideias aqui, desconstruiu muitos padrões aqui na minha mente, porque eu também fiz alguns cursos, estudo marketing, faço curso de marketing e é sempre assim, né? Ó, essa é a métrica, faz isso aqui, tal, ó.
Só que, cara, a sua naturalidade... Não, eu sou muito da vida na vida, de conexão. E eu acho que isso é a maior verdade, porque eu estava, antes de vir, não vim de cabelo sujo, porque eu estava de cabelo sujo até agora há pouco. Eu estava num salão e eu estava conversando exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, não tem como, eu não sou a influenciadora, a blogueira, igual o pessoal fala, ai, a blogueira é influenciadora. Eu não sou a mulher que está na internet, que é difícil acesso. Você vai me encontrar no supermercado, na vendinha lá da senhorinha perto de casa, no supermercado, no salão. Quando eu estou indicando, é porque eu me identifico com aquilo. Então, se você realmente for onde eu estou, você vai me encontrar. Você vai me ver com filho, você vai me ver no clube. Porque tem essa verdade. Às vezes brava com o filho. Já aconteceu várias vezes. Às vezes no clube, a gente às vezes estava no clube... E até o clube as pessoas falavam, eu comecei porque eu achava que era uma coisa muito fora de padrão. Sei lá, eu achei que era muito caro. E eu vi que você começou a vir e eu me procurei a saber. E aí, às vezes, eu tô lá corrigindo uma criança. Porque se tiver que dar um gritão, falar, vem aqui, senta aqui. Porque são 4, gente. Uhum. E aí, elas olham, elas esperam um momento e depois elas chegam em mim e falam assim, eu sou sua seguidora. Eu falo, você viu eu dando gritão? Então, acaba tendo Show de bola. Que massa. Ô, Manu, me fala uma coisa. Teve esse boom na internet, você compartilha tudo da sua vida. E aonde que entra a fé? Como que começou a fé na sua vida? Ô, Flávia, hoje em dia, eu já não compartilho mais. Por esse posicionamento de uma mulher cristã, que entende que nem tudo... Porque antigamente a pessoa mandava um hater lá, eu falava, vai caçar o que fazer, seu marido não tá te namorando. Eu falava... sabe, você respondia os haters? Respondia, sabe? Eu postava, porque as pessoas... O fato de eu escolher compartilhar um pouco da minha vida, as pessoas acham que têm o direito de colocar verdades que não são verdades. E a internet é muito isso, né? Às vezes eu vejo alguns posts que eu falo assim, gente, mas você nem sabe se é isso, cara. E aí, com esse amadurecimento, com esse entendimento que Jesus não é reativo. Jesus, ele tinha pessoas que seguiam, Jesus tinha esse posicionamento, mas ele não era uma pessoa reativa. Então, eu comecei a entender que, já que eu não quero ouvir, eu não vou mostrar. Uhum. Então, hoje, eu preservo um pouco mais. Eu brinco que hoje em dia ele é um daily. É uma coisa assim, eu mostro, tenho trabalhos e eu sou grata porque a internet me trouxe trabalhos, me trouxe condições de sonhos, mas hoje eu tenho um pouco mais de cautela, justamente porque se eu não vou responder, se eu não estou querendo ouvir, então eu não vou mostrar. Se aquilo pode me gerar algum desconforto, eu falo, deixa eu aqui dentro de casa mesmo, sabendo o que está acontecendo. Então, hoje eu tenho um pouco mais de cautela. E eu acho que isso envolve um pouco da maturidade na fé, porque a gente entende que às vezes a gente vai precisar... Porque eu desabafava, eu fazia textão, se vocês forem olhar meu feed, tem desabafo na maternidade, desabafo de casamento, a foto preto e branca que se lembra. Então, tem... E eu acho que a gente, ao invés de contar pra internet, a gente vai lá chorar no quarto. Conta pra Deus. Dobra o joelhinho lá na cama e fala, Jesus, eu tô querendo dar um soco no meu marido. Você foi criada num berço cristão ou você se converteu já na fase adulta? Não, a minha mãe se converteu... Flávia, eu não sei te falar exatamente, mas eu acho que eu tinha ali uma faixa etária de 8, 9 anos. Fui, a partir desse momento, criada na igreja. Então, participei de ministério de dança. Meu marido é cristão, sempre teve ali desde os seus 6, 7 anos. Então, a nossa vida foi ali construída nisso. Mas a gente vai entendendo que o tempo de igreja não serve de nada, né? Não. Porque... não, então... É o tempo de conversão. Então, a gente vai entendendo que a maturidade espiritual, a conversão mesmo, a escolha diária de tentar estar mais próximo a Cristo, o caráter de Cristo é uma escolha, assim, que talvez eu fiz há, sei lá, 3, 4 anos. Do processo que a gente se conheceu no Clínica da Alma, que eu contei. Então, acho que foi isso, assim.
Tô fugindo muito do assunto, porque eu tô conversando. Não, é isso aqui, o podcast é isso aqui. A gente emenda um assunto no outro, aí volta lá no primeiro. Aí não finaliza nenhum. Não finaliza nenhum. E todo Mas vocês mundo podem ir entende. fechando minhas caixinhas, viu? E todo mundo entende, aí todo mundo manda assim, chama de novo pra eu terminar esse assunto aqui que não terminou. Vamos fazer uma mesa só com influencers. Imagina ela, Clícia. Nossa, minha querida. Eu assisti o dela. Adoro a Paty. Nossa, Aqui, eu vi o testemunho gente. dela, assim. Você chegou a conhecer a Paty? Conhece? Conheci, uma querida. Eu fui já em cafés, assim, é uma pessoa que eu realmente admiro. É uma das poucas pessoas que eu ponho o celular enquanto eu tô fazendo alguma coisa e paro pra assistir. Pra assistir. Porque ela é realmente uma pessoa, assim, de Deus, sábia. Se a gente começar a falar da Paty aqui... Eu fui no podcast da Paty também. lá em Alphaville? Não, Ou era aqui, antes dela ir embora. Fui também. É Segundo Pérolas. podcast que seu nome rola aqui, hein, Patrícia? Vai ter que Tá vir, na hora hein, de você vir Paty? também, hein? Não Vai sei. ter que Ó, vai ter que... Umas 3 horas, né? Sim, 3 horas sim, de podcast. sim. Querida. Ô, Manu, e assim... igual, hoje eu vi nos seus stories que você postou que você tava na igreja, acho que foi ontem. Aham. Então é isso, você posta ainda assim, mas bem reduzido. Que você posta, que você... Igual, quando a gente trabalhou junto lá no Marcha pra Jesus, Sim. você postou, tava Tudo, ali, tudo. tal. Você posta quando você tá servindo na sua igreja Sim. e tal. Você ainda tem muito hater? Ô, Peco, eu acho que hoje nem tanto. Igual, por exemplo, aconteceu a situação aí de Ribeirão, de tudo que aconteceu, do Vendaval. E nós fomos servir algumas pessoas numa comunidade. Nós levamos macarrão com salsicha. E uma das pessoas disseram pra mim assim, nossa, mas você não tem vergonha de levar macarrão com salsicha? Oxi. E aí, eu respondi ela e falei assim, quantas marmitas de churrasco você entregou? E bloqueei. Então, hoje em dia, eu tenho essa maturidade. Antes, eu ainda fiz uma piadinha ali, mostrei para as pessoas que, infelizmente, a gente sempre, se fizer, vai falar, se não fizer, vai falar. Mas, assim, ó, antigamente eu mostrava muito. Muito, assim. Eram, sei lá, quantos pontinhos. Hoje ainda, a pessoa que está ali, que me acompanha, ela sabe que já não é mais a mesma frequência. Mas eu ainda mostro a rotina de dona de casa. Eu ainda mostro empresária, porque eu tenho uma marca de moda fitness. Isso, vamos falar sobre isso. Então, quando eu estou servindo na igreja, então eu sempre tento equilibrar. Na minha vida tem uma teoria, e depois que eu aprendi isso, é o que eu sigo. Eu entendi que a vida é uma mesa de som. E se eu subir toda a frequência, vai virar uma loucura. Então, enquanto eu estou como influenciadora, fazendo publicidade, marcas, eu desço a Manu dona de casa. Porque aí não tem como eu criar conteúdo de dona de casa, sendo que eu tô na rua. Consegue entender? Sim. E aí, isso vai te gerando uma organização. Você sabe que aquilo vai me mostrar menos, eu posso mostrar mais. Eu compartilho muito hoje. A parte da atividade física, eu continuo mostrando a bagunça da minha casa. Hoje eu diminui um pouco a maternidade, então eu compartilho algumas situações ali, peço dica, igual aconteceu uma situação na escola do Matheus. Ô, gente, meu filho foi judiar o dele, eu não tinha chegado nessa fase. Então, eu uso essa comunidade desse time, mas como um grupo de Luluzinha. É exatamente o time da Manu. Show de bola. Mas aquilo que talvez possa gerar um desconforto maior, aquilo que talvez as pessoas vão dar motivos pra falar, eu evito, sabe? Então, hoje eu tenho mais essa cautela. Em relação à igreja, eu mostro, sempre mostrei, inclusive, se descer um pouco mais pro meu feed, o meu posicionamento cristão na internet sempre esteve, eu sempre compartilhei palavras, eu gravava, hoje eu tô mais sem vergonha, mas antes eu gravava Reels, edificava mais, eu orava com as mulheres, então, em relação à minha fé, o meu posicionamento, nunca teve problema. Então, isso eu nunca tive. Mas é sobre casamento, Nossa, maternidade. Legal essa analogia da mesa de som, porque aí já ficou dentro da minha área. Você consegue entender que eu faço... porque, tipo assim, tem hora que... e tal instrumento tem que aparecer mais. É isso. Não, agora não. Agora é igual. A vida cristã, se fosse nesse quiz aí, a vida cristã, ela sempre tá num volume aqui, ó. Ela vai sempre aparecer. Porque você vai divulgar uma loja, só que é uma loja que você sabe que tem algumas... Não faço. Entendeu? Então, o volume ali cristão tá sempre ali. Porque ele que nos norteia, né? Ele que nos dá a base de tudo. Então, o volume cristão vai estar sempre ali. Mas nem sempre ele vai estar em destaque.
Não. Nem sempre. Eu sou muito chata pra seguir pessoas. Muito chata. O Peca às vezes fala assim, nossa, Flávia, não precisa de tanto. Porque eu fico, cara, eu gosto de pessoas que realmente estão gerando uma influência e elas não são um robô. E é o que a gente viu em você. Foi até por isso que o Peca falou, Flávia, a gente tem que trazer ela, porque muito do que você compartilha aqui é essa influência que é orgânica. E que, ao mesmo tempo, você não consegue ter a dimensão do peso que você tem de influência na vida das pessoas. Só que você caminha no caminho de maturidade e não robótico. Não sei se tá dando pra entender. Porque tem muito influenciador, quando ele chega num nível ali, que ele vê que ele tá alcançando muitos seguidores, muitas pessoas, ele começa a meio que se vender. E aí vira um robô. E aí você usa conforme você foi crescendo, cresceu também uma Manu. Você foi amadurecendo, foi vendo os pontos, isso aqui eu não vou responder mais hater. Eu não vou, talvez eu vou preservar um pouco mais meus filhos nessas questões. Então, essa maturidade foi o que gera a sua influência grande. Não sei se você já teve dimensão disso, né? Então, já fica com essa palavra do Senhor no seu coração. Essa maturidade. Quanto mais o cristão amadurece, mais influência ele vai gerando sem a gente nem... E não é intencional. Não é intencional. Aí pode se transformar de forma intencional. Eu tô muito curiosa para perguntar já uma coisa... Para fugir de todos os scripts, Manu, você, que representando todas as mães, mulheres que estão em fase de emagrecimento. Eu também estou em fase de emagrecimento. Como que foi isso? Porque foi assim, para quem te acompanha sabe que foi um processo. Mas quem vê de vez em quando fala, gente, o que aconteceu? Foi monjaro, foi cirurgia. Eu sei que não foi, tá, gente? Eu sei que foi processo e foi tudo bonitinho, corrida. Acompanhei desde o primeiro dia, quando a pequenininha nasceu, com o carrinho lá de bebê correndo, sofrendo. Como que foi isso? Como você se olhou e falou, cara, eu preciso mudar. E como que foi esse processo? Não, na verdade, assim, eu em 2024, eu passei por um processo eu entrei num estágio de crise de ansiedade e pânico. Então, eu me vi num lugar totalmente ruim, de vulnerabilidade. Só que também foi um cuidado de Deus, porque eu sempre fui a mulher que eu vim de pais separados, então a minha mãe sempre foi a mulher que resolveu tudo, fez tudo. E eu acabava reproduzindo isso no meu casamento. Então, o Senhor me levou num estágio de ficar totalmente dependente do meu marido, até para que a gente colocasse as coisas no lugar. E aí, vivendo esse estágio, esse processo e tudo aquilo que o Senhor fez, eu estive num ápice. Eu tomei um remédio para emagrecimento, porque por muitas vezes eu tentei emagrecer e não consegui. E isso me desencadeou a crise de ansiedade. Desencadeou o pânico. E aí, foi só a pontinha do iceberg que virou tudo aquilo. E aí, eu comecei terapia, que inclusive, gente, façam terapia, por favor, gente. Por favor, terapia. Em nome de Jesus. E aí, eu comecei o processo de terapia, comecei com medicamento, usava... não vou falar medicamento, mas eu usava medicamento, 50 miligramas ali todo dia. E nesse processo, eu já estava grávida da minha 4ª filha. Então, eu cheguei... Hoje, vocês me veem, e quem me conhece sabe que eu sempre fui essa pessoa comunicativa. Eu sempre fui... tem uma amiga aqui com a gente, ela sempre fala assim, você é muito imundiçada. Você chega fazendo barulho, você chega fazendo bagunça, porque eu sempre fui assim. E aí, eu não estava mais nesse estágio. Cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho, sem... Cara, assim... Meu Deus. Uma loucura. Não queria sair, pensava em sair, eu chorava. Foi desesperador. E aí, eu comecei a fazer terapia, precisei me cuidar da minha cabeça. E aí, a minha terapeuta... E eu tinha muito preconceito com remédio. Porque eu falava, vou ficar tomando tarja preta pro resto da vida? Vou ficar dependente? Vou ficar dependente. E aí, o que acontecia? Eu comecei a usar o remédio. Foi assim, a terapia, o remédio e a misericórdia de Deus nos tirou dali. E aí, eu tive a minha filha e eu falei, eu não quero mais. Me tira esse remédio que eu não quero mais saber de remédio. Eu já tô bem, porque aí você já começa a entender que você tá melhor, que você já não tá mais chorando, que você tá tomando banho, que você tá comendo, você já não fica mais no quarto escuro. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela assim, eu preciso tirar meu remédio. Ela falou, vamos tirar. Vai introduzir atividade física. E aí, a atividade física, a caminhada, a corrida, o Matheus, o meu filho mais velho, tem um amiguinho na escola que vai a pé
pra escola. E aonde eu moro não dá nem 5 minutos. As crianças estudam ali, naquele quarteirão. Então, não dá nem 5 minutos. E aí, ele me pedia sempre. Só que, gente... Parecia na minha cabeça que aquilo era uma distância de 2 km. Gente, não dá 5 minutos. Não vou falar nada de quem anda da Pano Bianco até lá. É 5 minutos. Não dá nem 5 minutos. Não dá. E aí, eu achava que eu ia morrer no meio do quarteirão, que eu não ia dar conta. E aí, logo depois de eu ter tirado os pontos da minha cesárea, eu prometi pra ele que eu faria isso. E aí, eu fui um dia e eu me senti muito bem. Eu fiz 1 km e aquilo pra mim parecia que eu tinha corrido uma maratona. Sério? Porque aquilo... Endorfina, né? Mas, ó, esse 1 km não dá da sua casa até na escola. Ô, Peco, deu, porque eu dei uma voltinha a mais no quarteirão. Sim, Acho que eu parei pra pegar pão, mas aquilo, assim, foi surreal. E no dia seguinte, eu falei assim, eu vou colocar um tênis e eu vou dar uma volta no quarteirão. E aí, porque eles gostaram. E a atividade física começou nisso. E aí, na mesma semana, eu tinha terapia, porque eu fazia terapia toda semana. E a minha terapeuta falou assim, ó, por que você não se desafia a dar 2? Eu falei, já dei 2 voltas no quarteirão. Eu falei, então vamos fazer um pouquinho a mais. Eu tinha o relógio digital, vamos colocar 1,5 km. E aí, toda maturidade e discernimento, minha terapeuta querida, começou de uma forma assim, ó, aumenta. E eu comecei, eu acho que eu sou uma mulher que gosta de desafio. E eu comecei então, se eu dei 2, amanhã eu vou dar 3 voltas. E aí... começou a introduzir isso. Aí, um dia, a Paty Ivo tava correndo. Algumas pessoas, como eu adoro, assisto ela, vi ela correndo. Algumas pessoas começaram a correr. Eu falei, será que eu dou conta? Bem, com o meu carrinho, minha filha mais nova tinha, sei lá, nem 2 meses. Eu dava uma volta, eu corria de um poste pro outro. Parecia que eu ia morrer. Aí caminhava. E aí, quando eu fui ver, eu já tava inscrita numa corrida. Caminhando, não tava nem correndo, já tava numa corrida. E aquilo me fazia me sentir viva. Era como se... Sabe quando tá uma faísquinha, a gente tá acendendo uma brasa da churrasqueira? Era como se eu estivesse voltando àquilo que eu sou, a minha essência, sabe? E eu comecei. E aí, quando eu fui ver, eu já tava numa corrida. Daqui a pouco, umas pessoas já estavam me encontrando na rua e falavam, comecei a caminhar na rua. Eu não tinha a proporção daquilo que estava acontecendo. Acho que o Senhor entendeu a graça de Deus sobre a minha vida, ciclos, amadurecimentos. E aí, eu comecei a entender que aquilo precisava mudar. E aí, comecei a me envolver. Fui atrás de um outro esporte. Comecei a jogar beach tênis. Não sei porquê, do nada. Fui lá no clube, onde eu sou sócia, fiz a inscrição. E começou o desafio de querer aprender, de aquilo ser divertido. Porque a corrida era resistência e o beach tênis era divertido. E aí, procurei nutricionista. Fui atrás de endócrino. Falei pra minha terapeuta, eu não quero mais isso. Eu não quero mais me sentir... Eu não conseguia amarrar meu tênis, teve um dia, sabe? E aí, ela falou, vamos fazer tudo certo. Porque eu tinha o trauma do remédio, daquilo que eu tinha tentado emagrecer. E aí, ela tem um nutricionista que é amigo dela, que atende ela mesmo. Fui no Gabi, fui atendida por ele, fiz meus exames. E aí, fiz o processo de começar a entender o que era o esporte na minha vida, da rotina, da disciplina. Porque uma pessoa que era sedentária começar a fazer atividade física... E isso eu fui documentando. Lá no meu feed tem... Quando eu consegui correr 1 km em 12 minutos. Depois em 10 minutos. E isso foi gerando uma conexão com mulheres que também... E tipo assim, ó, teve dias de eu ir só pra criar conteúdo. Porque alguém me encontrava na rua, falava assim, eu comecei... Parece bobo, mas, sabe... Usei as canetas emagrecedoras, sim, porque chegou num nível que eu entendi que o emagrecimento que eu queria, a raça me demoraria um tempo a mais. Uhum. E a Tá gente tudo sabe, bem. até mesmo porque tem não querendo te cortar, Não, mas imagina. até abrindo essa pauta,
Porque, assim, todo mundo toma remédio pra tudo. Pra coração, A dor de dor no cabeça. joelho, dor de cabeça. Aí, quando fala sobre obesidade, mas aí você vai tomar uma caneta. fica fácil. Mas Não, não é fácil, gente. Ó, já fica essa dica pra você. Não é fácil emagrecer com caneta, com remédio, na raça. Porque a obesidade é uma doença. E que vai tratar pro resto da vida. Porque começa aqui. Então, é muito bom ouvir você falar isso. Porque, além de incentivar outras pessoas, Nossa. mostra que o caminho não é esse. É fácil. Não é fácil. E aí você usou e como que foi? E isso foi uma pauta de terapia, eu fui atrás. Porque assim, ó, chegou num estágio que eu consegui entender que eu estava acima do peso, mas que eu não conseguia fazer mais nada. Que toda atividade física que eu fazia, eu perdia, sei lá, 500 gramas. E eu precisava desse empurrão, né? E aí eu falei pro Bruno, eu preciso dessa ajuda. Nós deixamos de viajar o ano passado, outubro do ano passado. Nós deixamos de viajar. Todo ano nós fizemos uma viagem maior em família. Nós deixamos de viajar para eu fazer o meu tratamento. Eu fui lá, parcelei em 10 vezes. Fui atrás de uma clínica, procurei. Não contei para ninguém. Foi só eu e o Bruno. Porque eu tinha muito medo do julgamento. Muito medo dessa credibilidade que eu estava com o meu emagrecimento. Das pessoas começarem a falar, então agora ficou fácil. Sabe? E a minha terapeuta, sempre muito sábia, falava pra mim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Vive o seu processo. Vive aquilo que você precisa viver. E, de uma forma genuína, um dia eu senti vontade de contar. As pessoas começaram a falar, você tá emagrecendo. Hoje em dia, as pessoas têm mais informações, têm mais conhecimento do que é o medicamento, do que ele traz, o resultado mais rápido. Só que na época que eu estava fazendo, há 1 ano atrás, não tinha tantas essas informações. Então, eu fui compartilhando e eu contei todo o processo. As pessoas não sabiam que eu tinha tido crise de pânico. Eu tenho um relatório, um laudo da minha terapeuta que, assim, eu falo que aquilo vai ser um testemunho de vida para muitas mulheres que tentam dar conta de tudo. Meu Deus. Sabe o que é lindo nisso? Não lindo o que aconteceu, mas você falar, ainda tem um tabu dentro das igrejas. De que o cristão, ele não tem ansiedade, de que ele não tem depressão. E a gente escuta muitas das vezes, você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus. E saber separar que existe uma parte humana nossa que fisiologicamente sente a carga espiritual, a carga emocional. E existe sim. Teve algum momento que você deixou de ter fé? Não. Não teve, mas estava ali com pânico, com dor, com ansiedade, com medo. Só que isso não significa que você não amava a Deus e que você não estava orando. Isso quebra todos os tabus de que o cristão não tem que procurar ajuda, né? Não, Manu, enquanto você falava, eu sou o cara de processos. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Você fez processos. Assim, intuitivamente você fez processos. Primeiro processo, começou pouco. Levar meu filho na escola. Andar 5 quarteirão. E sem pressa de... Vou começar, quero correr 12 km. Entendeu? Pouco. 5 quarteirão... 2 voltas no quarteirão, pouco. Começando por pouco. Então, gente, pega essa dica. Começa pouco, mais constante. Começa pouco, mais constante. Depois, você se desafiou. Peraí. Vou correr 2. Esse 1,5. E você viu que você não saiu do 1 e foi pro 5. Não. Você falou, não, eu vou 2 voltas. E você falou assim, eu gosto de desafio. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que usar uma coisa que nós temos ao nosso favor. Tem pessoas que é movida por desafios. Use isso ao seu favor. E o terceiro ponto, depois foi procurar um esporte. Porque virou uma diversão. Diversão ali, um esporte. Que o efeito colateral do esporte é o emagrecimento, mas começou por diversão. Olha que lindo, cara. Isso aqui, nego paga caro pra aprender em mentoria. Nego paga caro, por quê? Paga canetinha, igual. Tudo isso, eu não sei, foi antes de canetinha? O processo de gostar, sim. Isso. Eu só fui pra medicação depois... Pra dar o up. Exatamente. Que eu entendi que eu queria
esse processo de emagrecimento completo. As pessoas conseguem o emagrecimento sem a caneta. Tem pessoas que conseguem... Vou falar assim, ó, na raça, sem... Mas se eu poderia, eu iria atrás disso. Até porque eu estava num sobrepeso muito grande, Peco. E que 5 quilos não faria diferença. E que eu precisava realmente aquilo... Pra me sentir melhor, pra me sentir mais viva, sabe? Até pra conseguir, né? Porque chega uma hora também que o corpo, ele dá uma estagnada, que ele precisa de... E eu acredito que é saúde também, né? Saúde. Você falou uma coisa, eu não apaguei ainda. Eu detesto destaque no Instagram, eu não gosto, porque eu acho que a vida são ciclos e aquilo não tem que ficar pronto. E aí, tem um destaque no meu Instagram que eu não consigo apagar. Depois, a hora que você conseguir, mãe, tem um monte de coisa. Mas você assiste, tá escrito lá o processo. E eu falei exatamente isso, que por muitas vezes eu me senti ingrata, porque relativamente estava tudo bem. Eu tenho um casamento estável, meu marido me respeita, meus filhos são saudáveis, nós tínhamos uma vida financeira estável, eu não estava passando dificuldade com nada. Como que aquilo estava acontecendo comigo? Meu Deus do céu, será que era falta de Deus? Será que Deus não... Sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu falei muito, né? Quando eu decidi compartilhar, porque aconteceu de dias de eu estar em crise de pânico, de eu tomar um banho, de eu fazer a respiração, de eu tomar minha medicação, passar uma maquiagem na cara e ir trabalhar, porque eu precisava pagar boleto, porque eu precisava... Eu reduzi muito a minha agenda, assim, drasticamente, drástico, assim, porque eu não tinha condições, mas tinha contratos que eu não poderia perder, que eu não poderia deixar. E aí, nesse processo, quando eu contei... Depois você assiste. Ali, eu falei exatamente isso. Eu achava que era falta de Deus. Só que, trazendo para a parte das igrejas, hoje é algo que eu... Hoje nós somos líderes da comunicação lá da nossa igreja local, da Bola de Neve. E quando nós sentamos para conversar com os nossos pastores, que quando a gente foi entender aquilo que a gente estava assumindo, né? Eu falei pra ele, pastor, você entende que vai ter horas que eu não vou dar conta e que a gente não vai conseguir, são 4 filhos. E essa mesa, a teoria da mesa de som é algo que eu levo pra minha vida. E o nosso pastor sempre colocou isso. É Deus, família, é casa, depois trabalho. Essa é a ordem, né? Tô certinho. A igreja vem em 4º lugar. Então ele falou isso. Ele falou assim, entenda que isso aqui não vai ser um peso. Vocês vão servir, vocês vão honrar o Senhor com aquilo que Ele deu para vocês de dons. Mas, assim, primeiro é a sua casa, primeiro é a sua família, primeiro... Porque não tem que ser um peso, não tem que ser um peso dentro da igreja, não tem que ser um peso dentro de um trabalho. Por isso que eu falo da mesa de som. Porque se eu tentar dar conta de tudo, Flávia... Eu sempre brinco, assim, na internet. O dia que vocês estão me vendo lá fazer o esporte, que eu tô arrasando em 35 tipos de esporte, porque agora eu tô no CrossFit. Porque a pessoa gosta de desafio, eu corro, jogo meu filho, eu vou pro CrossFit. Cara, muito bom, muito bom. E aí, você pode ter certeza que a minha máquina tá com roupa, fazendo aniversário pra estender. Que o banheiro tá sem lavar, que... Escolhas, né, minhas mulheres? Escolhas, a gente vai... Que você não vai dar conta de tudo. A mesa de som. Se eu estou trabalhando como influenciadora, a atividade física talvez eu não consiga ter treinado. Essa semana eu treinei um dia. E daí? Mas trabalhou, mas... A minha casa tá limpinha, a louça tá... Meu fogão tá brilhando. Já teve dias de eu estar com a unha feita, o cabelo arrumado, trabalhando como influenciadora. E o fogão sujo. Eu não vou endoidar por conta disso. Querendo dar conta? Nunca mais. Isso é ótimo. Isso é algo que a gente tem que reforçar para as mulheres que estão nos assistindo. Por quê? Criou-se uma métrica na internet, no mundo, não sei quem foi que criou isso, que a mulher, ela é super, que ela tem que dar conta de tudo. E aí a mulher, ela já acorda maquiada. A gente não acorda maquiada, a gente acorda bagaceira. Eu acho que as novelas da Globo, né? A gente acorda bagaceira, a gente acorda estressada, a gente acorda com um monte de coisa pra fazer. E ensinaram pra gente que só porque hoje a mulher, graças a Deus, tem voz, graças a Deus, o Senhor mostrou para a sociedade que Ele não fez a mulher para ficar escondida, que ela tem o seu lugar no mundo, sim, mas confundiu. É como se a mulher tivesse que dar conta de tudo o tempo todo, ser perfeita, plena. E ainda por cima, gente, olha, é que não existe isso. Não existe. O dar conta, muitas das vezes, tem por detrás uma rede de apoio, tem pessoas ali ajudando, tem as coisas que a gente abre mão, tem coisas que a gente vai falar, não vou fazer, não vai ter como fazer, e vai ter que lidar com aquela frustração. Isso é muito bom pontuar
Pra quem segue a Manu já sabe, porque eu sei de tudo que ela falou, porque eu sigo ela. E, ô Manu, quando você entendeu esse equilíbrio, cara, eu não preciso dar conta de tudo. Teve o processo de terapia que te ajudou, o processo dentro da fé, e você se sentindo bem. Como que isso transformou toda a sua volta, sua casa? Flávia, foi e é até hoje, escolhas. Eu precisei romper nãos, ciclos, familiar, de amizade. Hoje eu tenho um limite. Hoje eu tenho, no sentido... A maturidade, acho que essa organização faz com que a gente também, às vezes, diga não para um café, diga não para um trabalho, diga não para algum evento na igreja. Eu sou a líder da comunicação que, às vezes, não vai no culto de quinta-feira porque quer ficar em casa Eu não vou trazer essa sobrecarga, eu vou aprender a falar não. Eu vou aprender a falar isso aqui hoje, entender meu marido que tá cansado de falar, hoje eu quero ficar em casa. Meu Deus. Então, no começo é muito difícil você organizar isso, sabe? Porque são anos seguidos fazendo aquilo, né? Falando a sobrecarga, sim, né? aceitando, sabe? Mas hoje, eu acho que é a paz, assim, de entender que hoje eu consigo, eu vou, hoje eu não consigo e tá tudo bem. Tem pessoas que entenderam, aceitam, amam e vivem comigo esse novo ciclo de amadurecimento. E tem pessoas que às vezes não, então acaba, sabe? Mas eu acho que isso também é a vida adulta, né? Eu acho que é aquilo que você até perguntou, assim, é o discernimento espiritual, a maturidade espiritual, porque a gente tem que entender que às vezes a gente ora lá e fala, Senhor, me livra do mal, mas a gente às vezes quer estar segurando, então eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, esse jogo de cintura, sabe? E tem pessoas que às vezes atrapalham o processo, né? E não por mal, é porque aquela pessoa não está preparada para viver aquele processo com você. Né? Eu costumo falar para os pacientes assim, quando eles estão aprendendo a colocar limites, eles sofrem, porque quem está ao redor não entende. E aí a frase é, quem se incomoda com os limites que você coloca é quem te usa. Ai, quem te ama, não. Quem te ama, não. Quem te ama vai ficar um pouco chateado, mas vai entender, vai falar, pô, realmente, ela precisa disso. Agora, quem te usa vai virar seu hater. Então, quer uma métrica para saber o momento em que você colocou o limite certo, observe como as pessoas estão lidando com isso, entendendo o seu novo ciclo, entendendo como você está rompendo. Quem te usa vai ficar bravo. Quem te ama vai falar, pô... E eu acho que foi muito isso, assim, sabe? Até porque a gente começa a olhar para trabalhos, para amizades, para lugares, como aquilo não faz mais parte de mim. Sabe, eu tenho livre-arbítrio, eu posso, mas aquilo não me faz bem. A conexão que eu tenho com o Espírito Santo é tão boa, me permite viver experiências incríveis para aquilo ali, para aquela roda de fofoca, para aquele lugar que eu... Que não edifica, né? Não quero mais, sabe? Não, que lindo Manu, isso. Quando as pessoas entram no seu Instagram, vê a Manu. Toda produzida, viagem, e publi, e tudo aquela coisa. Mas já aconteceu alguma vez de você ter que aparecer, mas você não tá bem? Nesse ciclo aí da ansiedade... Na verdade, Peco, eu não tenho problema em mostrar que eu não estou bem. É porque você muito você transparente, criou a não. sua parada dentro de quem você realmente é e você não é o personagem. Se eu chegar num lugar, um dia desses eu fui fazer o cabelo, na verdade eu fui fazer o Botox pela primeira vez. A mãe de 24, eu falei, eu vou fazer o preventivo. Ela falou, não, minha filha, já tá na hora de fazer o de verdade, não é nem preventivo. Então eu com 35, meu Deus. E aí ela chegou assim, realmente aquele dia eu não tava bem, eu não quis contar. E aí ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá. E daqui a pouco apareceu o marido dela, que também já conhece a gente. O que foi? O que tá? Eu falei, tá tudo bem, gente. Só que naquele momento era um negocinho meu. Por essa transparência. Porque hoje eu sou uma pessoa de resolver. Se a Flávia fizer alguma coisa, eu vou chegar, Flávia, vamos conversar? Vamos resolver, aconteceu isso que você falou, não me deixou desconfortável, eu me senti assim. Você tem, porque eu ouço ela me ouve, a gente se entende,
problema resolvido. Nossa, essa é uma Vida que segue. Essa é uma personalidade sua que eu não conhecia através de resolutiva, né? A personalidade resolutiva. A terapia te ensina isso. Não dá pra me fazer bico e falar, eu quero que ela adivinhe. Já fiz muito isso. Bati a porta de quarto, eu queria que... Mas, na verdade, isso eu comecei a aprender a trazer isso pra minha vida através do meu casamento, né? Então, através do meu casamento, eu precisei entender que o Bruno não tinha uma bola de cristal para entender aquilo que eu queria, as minhas vontades, as minhas doideiras, aquilo que eu estava sentindo. Então, através do meu casamento, a minha terapeuta fez com que eu aprendesse a falar. Fala para ele. Um dia desse, ele estava deitado na cama e ele foi grosseiro do jeito que ele falou. E eu estava na cozinha, ele deitado na cama, fazendo alguma coisa. Eu saí da cozinha e falei, eu não gostei desse jeito que você tá falando comigo. Pode me pedir desculpa. Ele regalou uns olhos assim. Amor, desculpa, foi só... E ele nem foi grosseiro. Acho que ele respondeu de um jeito mais seco. Aí ele ainda perguntou, e você queria que eu falasse como? Sim, não sei o que. Ele, tá bom, amor, me desculpa. Por quê? Aquilo poderia inflar muito mais, gerar muito mais coisas. Você resolve. Talvez a Manu de antigamente, sem maturidade, ia fecharia bater a cara. Porta, ia fazer bico, criar picuinha, ficar dando uma resposta. Não, hoje até que ele entendesse, aí você... Eu já nem ia querer mais falar, ia falar, nada não. Sabe, aquela coisa de... Deixa pra lá. De não resolver. Então, através do meu marido, hoje eu entendi que através desse processo que eu passei com o meu marido, eu precisei entender que as outras pessoas também. Se eu não falar com você, o que eu vou fazer? Mas eu não tenho como adivinhar o que você tá sentindo e nem você. Então. Exato. Isso chama ser adulto. Ser adulto. Irresponsável, né? Manu, e o Bruno nisso tudo? Nessa pública? Ele não aparece muito, ele é low profile? Hoje ele já usa um pouquinho dali, viu? Ele já recebe uns produtinhos, ele já usa ali daí. Mas no começo, não. Ele realmente... Como é que foi o começo com ele? Não tipo assim, gostava. você não gostava? Ele falava, não tem necessidade de você ficar mostrando dentro de casa. Não, nunca gostou. Mas também, como isso hoje é uma fonte de renda, como é engraçado que ele não passa despercebido. Ele trabalha com TV, ele trabalha numa emissora de TV. E por algumas vezes ele vai pra rua fazer reportagem. Já, hoje não mais. Mas ele tava nos lugares, eu recebia direct das seguidoras. Olha o seu marido, porque... Um dia desses, ele trabalha hoje no SBT. E aí colocou no programa a foto do Dia dos Pais. E eu não sabia. Ele que mandou a foto dele e colocou lá. E aí eu mandei pra ele, olha que chique. Ele, cara, não tem nada que você não fique sabendo. Porque a seguidora mandou. Por quê? É um negócio assim. Bruno. Agora ele já se acostumou, já entendeu. As pessoas já teve lugares. Essa é a Manu, acabou. Isso. Bruno, tá difícil pra você. Hoje ele já dá risada, faz brincadeira. As pessoas já reconheceram ele. Às vezes em estádio, mulheres. Eu sempre falo, respeito. Não quero essa história de ficar... Não, é oi, Bruno, e tchau, Bruno, tá oi, bom? Oi, Bruno, daqui. 3 metros de distância. Isso aí, tá bom? É desse jeito só. Que show de bola. A gente passou isso, eu e a Flávia, quando a Flávia começou a decorar. E final de semana, aquela loucura, aquela correria. E eu pegava e falava assim, gente, não precisa disso. Pra quê, cara? A Flávia é doida. Falei, gente, pra nada. De repente, eu falei assim, Flávia... Aí, de repente, aconteceu um problema, ele precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. De muito dinheiro. De muito dinheiro pra pagar. Eu falei, eu tenho. Aí eu falei, da onde você tem? Da onde? Você tá roubando agora? Eu falei, essa aí é da decoração. Aí o peão já dá aquele... Amor, então, final de semana que vem eu vou te ajudar. Vou lá com você montar as festas. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar, acho que dá certo. Eu sempre acreditei em você. O Bruno viveu isso. No começo ele não apoiava. Ele realmente não apoiava. Achava uma coisa desnecessária. Hoje já não é um problema, isso não interfere em nada. Se eu tiver que falar pra ele, eu vou fazer uma live, eu vou trabalhar, ele resolve. Se ele não consegue ir comigo, ele já entendeu. Também são quase 8 anos, então ele entende que
eu comecei a remunerar depois do 3º, quase 4º ano. Então, demorou um pouco, né? Tinha ali alguma coisinha ou outra. Hoje, não. Isso já é uma fonte de renda dentro da nossa casa. Então, se é um trabalho, não tem como. É justamente isso que eu queria saber. Como é que foi a primeira publi? Primeira publi, assim, que você... que apareceu pra você. Eu fiz um primeiro provador, eu acho que financeiro, o único que eu lembro, assim, o primeiro mesmo, foi um provador que eu fui. Ali perto da rodoviária, tem uma baixada ali do Mercadão. Tinha uma loja, chama Gabi Plus Size. E era uma loja de preço único, assim. E eu fui comprar um conjunto, alguma coisa pra mim. Quem conhecia essa loja era minha mãe. E eu coloquei um conjunto e mostrei, porque eu sempre tô ali mostrando, tava sempre compartilhando. E eu não sei o que aconteceu. Essa mulher, assim, deve ter vendido, sei lá, naquele de uns 30 conjuntos. E essa mulher endoidou, ela precisava do meu número, ela queria vir atrás de mim. Então, o meu primeiro provador, eu não tinha noção. Foi ali que eu tive a noção do que o meu trabalho dava retorno. Eu sabia que as pessoas compravam porque elas me mandavam foto, postavam. Mas nessa dimensão, então, o meu primeiro provador remunerado foi ali. E ali, desde então, graças a Deus. Nossa, não, tem... Você viu os últimos? Você acompanhou? Sim. McDonald's. Eu vejo todos, me respeito. Falei, eu sou time da Manu também. Acompanho o E Bonita. Como que nasceu o E Bonita? Porque o pessoal começou a me ver fazendo atividade física e começou a me perguntar, Manu, onde você compra? Manu, e como na época eu não estava trabalhando por conta desse processo de crise que eu estava, de tudo aquilo que estava acontecendo emocionalmente, eu falei, eu vou usar disso de uma internet. Começou um pouco antes, mas eu não dei tanta importância. A marca cresceu desde aquilo que se tornou uma verdade. Eu tentei vender aquilo que eu não vivia. Eu vou vender roupa porque o pessoal me perguntava muito. Realmente começou assim, porque o pessoal falava... Eu fazia ali um Muay Thai de vez em quando, mas não era uma constância. E aí, comprei algumas roupas, tentei vender, deu super certo, mas eu não tinha constância naquilo, porque a atividade física realmente não fazia parte da minha vida. E aí, depois que eu tive a crise de ansiedade, que eu comecei a introduzir a atividade física, se tornou uma fonte de renda a marca. Então, as pessoas começavam a me perguntar, eu quero esse igual você. Eu comprava, às vezes, 2, 3, e aí isso foi tomando uma proporção maior. Inclusive, já quero deixar aqui a indicação do E Bonita, tem lá no Instagram. Tem como retirar com você. Tem, entrega. As peças são lindas. Tem desde numeração P até plus size. Tem. E tudo na moda, viu, gente? Você vai treinar bonita, chique. Eu fica a dica aí pra alguém me dar de presente. Pode deixar que vai chegar. Deixa. Presente aí de dia do nada. Dia eu mereço. Dia do eu mereço. Não, e tipo assim, não tem nem desculpa, que é perto lá de casa. Não tem como. Ai, amor, olha só. Tava fechado. Deus usou. Olha, Deus usa tudo, gente. Manu, tem alguma coisa algum sonho que você queira realizar ainda? Tem um monte. Quero uma casa maior, quero viajar muito para os meus filhos. Mas, assim, eu acho que a minha maior vontade, assim, a minha maior realização é que meus filhos cresçam alicerçados na palavras, firme, vivendo verdadeiramente o evangelho, sabe? Acho que esse é o maior sonho como pessoa, como mulher mesmo, né? E que eu viaje muito com meu marido! Conheça muitos lugares. Muitos, passei bastante. Vamos lá. E se hoje o Instagram sumisse, o TikTok sumisse, internet, o que a Manu faria? Eu ia continuar trabalhando com a minha marca, eu ser uma dona de casa boa, eu ia atrás de vender alguma coisa. Você sempre foi vendedora? Nunca gostei de vender. Nunca gostei, mas eu sempre gostei de pessoas, de conversar. É sanguínea, gente. É sanguínea. Mas eu nunca gostei de vender. Só que ali você vai entendendo que através da venda você ouve histórias, você se conecta com pessoas e... Nunca é uma venda. Nunca. Eu falo que a minha marca não é só venda. Nunca é uma venda. Vira uma sessão de terapia, vira uma conexão, vira uma amizade, vira tudo. Nunca é uma venda. Não. A pessoa que você comprou um produto nunca foi uma venda. Não. Virou alguma coisa.
Ô, Peco, você falou das redes sociais. Recentemente eu fiz um jejum. Eu vi. Cara, não é assim. Não é um problema. Eu tiro mesmo. Se eu não tenho uma publi, eu faço ali, tem, sei lá, 4, 5 dias, tiro. Fazia tempo que eu não fazia. Fazia realmente É bom? Nossa, faça. A gente tem noção, a gente perde a percepção do presente. As redes sociais tiram isso. Estou falando a mil maravilhas, do quanto a internet é maravilhoso. Mas isso acaba nos roubando. Estou falando por mim, né? Acaba perdendo um pouco. Porque às vezes você tá ali, você quer fazer um story, você recebe uma notificação, você acaba passando. E aí, a hora que você não tem... Eu tirei Instagram, tirei TikTok, apaguei o aplicativo. Precisava postar alguma coisa na igreja? Alguém me socorre? Me ajuda aqui? Deu certo? Não dá, não. O WhatsApp não dá, né? O WhatsApp eu sou péssima. Não, comigo você respondeu super rápido. Mas eu sou ruim, Peco. O WhatsApp eu tenho um pouquinho... Eu acho que é porque eu tenho muitos grupos, muitas coisas ali. Ali é a minha parte muito adulta, que eu preciso demanda, então às vezes eu dou uma fugidinha dele. Mas é isso aí. Eu falo assim, o WhatsApp não dá pra sair, porque a gente precisa mesmo... Ó, tirei o Instagram. Comunicar com tirei o alguém, Instagram, né? tirei TikTok, tirei tudo. Mas o que WhatsApp... o WhatsApp nem vira uma rede social. Não, Ele já é mais comunicação. comunicação mesmo. comunicação. É igual o telefone fixo era antigamente. É uma necessidade. Manu, foi muito bom o nosso Amei, papo. gente! Tinha Maravilhoso. 1000 e outras coisas para perguntar, por isso que a gente sempre deixa aberto pro convidado voltar. Vamos trazer meu marido? Por Vamos trazer. favor, que a Vamos fazer gente um quer papo. ver o lado do Bruno. Vamos trazer. E outra, nós somos mentores de casais. Não sei se eu já te falei. A gente faz mentoria de casais. A gente quer ouvir também como que foi os processos. Como é que falou vocês se um pouquinho. conheceram? Teve dificuldade? Não teve? Como que... 4 filhos com menos de 30 anos. 27 anos, eu Novíssima, 31, 4 filhos. E, gente, isso é exemplo, tá? Mulher hoje em dia, nova, que quer ter filho, tá tudo distorcido. Ninguém quer ser mãe mais. Que isso? É 1, 2... Como que vai popular a terra lá? Crescei-vos e multiplicai-vos. Não vai multiplicai-vos. Não vai multiplicai-vos. Manu, foi muito bom, foi muito bom ver um pouquinho mais de você. Como eu já falei, eu te acompanho, vejo tudo lá. Tô sempre ali, né, bisbilhotando, me inspiro bastante. Foi muito bom ouvir você falar de saúde mental, de como você se cuidou e de não ter medo de falar. É esse tipo de influência que a gente precisa no mundo. As pessoas que são reais. Ninguém quer robô. A gente quer Manu. A gente quer mulher igual a você, igual a Clicinha, que são verdadeiras e falam o que precisam falar na internet. O que você deixaria para os ouvintes do podcast, dos seus seguidores? Fala uma frase, um conselho que você daria. Eu acho que se eu puder deixar uma coisa só, lembra da mesa de som. Lembra que a Muito vida é uma bom. mesa de som. Saber porque... equalizar. Exatamente. Porque se a gente, falando de uma forma assim, genuína, para quem às vezes não conhece de uma mesa de som, se a gente subir todos os botões ao mesmo tempo, vai dar tchutchu. Vai travar. Então, às vezes, a gente quer dar conta como mãe, então abaixa aqui um pouquinho, organiza aqui um pouco. A influencer. Porque não tem como dar. Não dá. Nessa geração que posta que precisa dar conta de tudo, lembra da mesa de som. Amém. Muito bom. E essa é a Manu Sais, Emanuele Sais, digital influencer, mãe, empreendedora e também uma grande amiga, né? Todo mundo que vem aqui vira nosso amigo. Amei! Best friend. Não tem escolha. É meio que predestinado. Então, agora que a gente sabe que a gente é vizinho, piorou. Nossa. Acabou o Vai ser- açúcar, você pode ir lá, tá? Pode deixar. Muito obrigada mais uma Imagina, eu vez. amei. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Deixa o seu like, curte, manda pra alguém, segue, ativa o sininho, né, de notificação, porque toda semana tem alguém muito Toda legal semana. aqui. Toda Toda semana. semana a gente traz um crente, filho de Deus, que é bênção demais. Pode ser que a gente traga uma pessoa que também não é crente, a gente converte. Tá tudo certo, não tem problema nenhum, porque a gente é assim, a gente é desses. É ou não é, Peco? É isso aí, E esse é o Luz do Mundo Podcast. Toda semana aqui falando com vocês sobre histórias reais, pessoas reais que modificam o mundo e que principalmente levam luz para toda essa terra. E é isso aí. Tchau.